De Vila Jesuíta a grande polo industrial, São José dos Campos fez parte de momentos importantes da nossa história. No Tá Escrito de hoje, Maria Aparecida Papali, historiadora do projeto Promemória, vai nos explicar como uma pequena vila na periferia da produção de café se tornou uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Quando a cidade teve início, ela teve início como um aldeamento indígena. Sobre os povos originários, nós temos registros, sim. Uma documentação muito importante que se encontra no site do Núcleo de Pesquisa Promemória São José dos Campos, que eu coordeno junto com a Câmara e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E essa documentação é uma documentação rica, porque ela mostra os primórdios mesmo da cidade. Do aldeamento era um administrador civil. Nós temos uma carta que os indígenas da cidade, do aldeamento, eles mandaram uma carta para o governador dar um jeito aqui, porque eles estavam sendo escravizados pelo administrador, as indígenas estavam sendo estupradas. Então é uma carta assim, muito interessante de rebeldia mesmo, de tentativa de resolver os maus tratos. Ela se tornou cidade no final do século XIX, então boa parte da época do café ela já era cidade, porque ela se torna cidade em 1864. Então, de vila a cidade, mas era uma vila e depois uma cidade muito pequena, muito ainda acanhada em relação às outras cidades cafeeiras da região. Então, as outras cidades como Taubaté, Pinda, Guará, nós tínhamos barões, né? A aristocracia mesmo do café. E São José dos Campos, ela ficava um pouco à margem, ela não deteve esse poderio. O que imperou aqui foram as pequenas e médias propriedades, então era uma cidade acanhada na época do café. Até meados do século XX, uma cidade em crescimento. Só que a fase sanatorial, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento da industrialização, porque São José tinha perdido, inclusive, muita mão de obra com o declínio do café. Então, São José dos Campos e Campos do Jordão são pensadas como cidades com clima favorável, com condições de receber tuberculosos para ter estação de cura. Porque aí a cidade começa a receber gente, as pessoas começam a vir para cá, não só os doentes, como suas famílias. Alguns doentes se fixam aqui, constroem família aqui. O comércio começa a ser melhorar, porque tem mais gente. A partir de 1835, a cidade se torna estância climatérica. E isso faz com que verbas do governo federal e estadual comecem a chegar. Aí São José começa a investir em infraestrutura e começa a fazer também a sua urbanização. As primeiras indústrias que chegam aqui, elas são oneradas de impostos, algumas recebem até terreno da prefeitura. Então existe um estímulo também para que a industrialização ocorra. E depois, a partir da década de 50, a gente tem o boom, né? O grande movimento, que é a criação da Dutra, isso vai favorecer. E a gente tem a instalação do ITA, CTA, INPE, e você tem um incremento aí. A cidade vai realmente se transformar num grande polo industrial e tecnológico. Essa característica de ter sempre novas pessoas chegando, ela faz parte da história da cidade.